Irmãos, eu queria dividir com vocês esses conselhos que o Espírito Santo me deu na minha casa. Eu estou há algumas semanas de formar minha família. Vou me casar em abril. Você pode dar uma glória a Deus aí? Peço a oração da igreja. Inclusive, o pastor trouxe as trufas para abençoar. Se os irmãos quiserem nos ajudar. E essa palavra, todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade de falar sobre família, é um conselho que o Espírito Santo está me dando e eu gostaria de dividi-lo com você. Amém? Deus abençoe. Mateus capítulo 12, você achou? Vamos ler o versículo 46, a partir do versículo 46. Diz assim: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu: Ao que trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 21, Jesus disse: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém? Você pode se assentar aí, em nome de Jesus. Eu não vou ficar presa só nesses dois textos, mas eu gostaria de iniciar a minha fala abordando essa fala de Jesus. Jesus estava no meio do seu ministério, exercendo a vontade do Pai, anunciando aos seus o reino de Deus, o reino de misericórdia, de amor, de graça e de justiça. E nesse dia, Jesus já havia curado muitas pessoas. E de repente, na casa, chega a sua família querendo falar com Jesus. E Jesus vira para os seus discípulos, que eram seus seguidores, que estavam aprendendo com Jesus, e diz: Essa é a minha família. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu pai, minha mãe e meus irmãos. E como nós lemos agora, o evangelista Lucas narra que todos aqueles que ouvem e praticam são considerados família de Jesus. E eu gostaria de conversar com vocês sobre qual é a vontade de Deus para a nossa família. E a primeira coisa que eu aprendo com Jesus aqui é que Jesus, ele está muito preocupado em que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido para a nossa casa. Amém? Jesus, quando terminou o Sermão da Montanha, ele diz essas mesmas palavras, e ele vai dizer: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam. Irmão, se você vir à igreja 250 anos e você não praticar, você não é um seguidor de Cristo. E você não é considerado por Ele parte da família dele. Amém? E eu gostaria de conversar com os irmãos sobre isso. E, por favor, abra sua Bíblia em 1 Timóteo. No capítulo 5, nós vamos ler só o versículo 8. Paulo, escrevendo essa carta ao seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer: Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior que o infiel. Em algumas outras versões está: negou a fé e é pior que o descrente. Irmãos, e eu quero dar essa palavra bem objetiva. Nós precisamos entender que a nossa família, ela é mais importante do que o ministério exercido na igreja. Isso precisa ficar claro. Paulo está dizendo que aquele que despreza os seus quem? Seus parentes.
mas principalmente os da sua casa. Porque, irmãos, é muito fácil nós chegarmos aqui e você me ver 30 minutos falando e você me considerar uma filha de Deus e não sabendo quem a Eva é de verdade. Quer conhecer a Eva? Avenida Pernambucana, 1860, Vila Rosali, São João de Meriti. Minha mãe mora comigo e você vai saber quem sou eu. E Paulo está dizendo que se você despreza a sua família, porque nós cristãos, se não tomarmos cuidados, a gente vem até a porta da igreja, brigando no carro, brigando no ônibus, brigando no Uber, chega na porta da igreja, Pai do Senhor, Silvinha. Mas eu conheço um Jesus que sempre se preocupou com o interior do homem, não com a aparência. E o primeiro conselho de Deus para você e para mim é: ei, se você está desprezando a sua família, maltratando a sua família, você é pior do que o infiel. Vai tudo bem com a comunicação da sua casa? Com a sua comunicação com o seu cônjuge e com os seus filhos? Eu vou repetir o versículo: se alguém não cuida dos seus, aleluia, e nem da sua casa, o céu quer tratar com você dentro da sua casa. Porque a sua família, não é que ela é o seu primeiro ministério, ela é o seu ministério. E eu quero perguntar como vai o seu tratamento dentro da sua casa. Vamos meditar nas Escrituras. Abra sua Bíblia em Efésios. Essa carta tão profunda de Paulo aos irmãos em Efésios. Capítulo 4, a partir do versículo 26. Para nós ganharmos tempo, diz assim: irai-vos e não pequeis. Eu gosto desse versículo, desde o começo do versículo, porque Paulo ele está falando da nossa fragilidade humana, das nossas emoções, porque nós ainda estamos nesse corpo carnal, pecaminoso e que se ira, que se enraivece no dia a dia, sente raiva, sente um monte de sentimentos ruins, mas Paulo dá um conselho, ele vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem um problema na sua casa hoje, resolve este problema hoje. E ela tem um caminho para nós seguirmos nele. Se nós seguirmos nesse caminho, nós teremos uma família ao pé do altar e bem-sucedida. Eu quero perguntar de novo: está tudo bem na sua casa? Tem harmonia na sua casa? Tem equilíbrio emocional e psicológico na sua casa? Tem uma boa comunicação na sua casa? Ou o diabo está achando brechas nas suas emoções desequilibradas? Aí o céu nos reúne aqui para dizer: pode se irar, mas não pode pecar. E ele vai continuar dizendo no versículo 27: e não deis lugar ao diabo. Porque no momento que você se desequilibra, você dá lugar ao diabo. Quando? Quando você fere o seu cônjuge com uma palavra. Quando você fere os seus filhos com o seu comportamento. E Paulo está dizendo: não deis lugar ao diabo. Eu quero perguntar: está tudo bem na sua casa? Eu sinto o Espírito Santo em nosso meio, irmãos. Porque a intenção de Deus não é que você venha bonitinho para a igreja, vivendo de aparência, enquanto o diabo quer saquear o seu lar. Não, Judson, o Senhor quer que nós alinhemos o que é verdadeiro. Está tudo bem na tua casa. Perante o derraragaia. Você conhece as fraquezas dos seus filhos? Do seu cônjuge?
E o Senhor está dizendo, não deixe lugar ao diabo. Irmão, o seu maior inimigo não é ele, é você. E aí ele continua no versículo 29 dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, palavra que serve para construção, para levantar e não para destruir. Tá tudo bem na sua casa? E ele vai dizer no versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Olha aqui para mim, você não entristece apenas o Espírito de Deus se você cair, você entristece o Espírito de Deus quando você fere a tua casa. Esse sorriso lindo que você dá para o pastor Samuel é para sua casa. Esse abraço caloroso que você dá aos irmãos é para sua casa. Irmãos, eu sempre fui viciada em igreja. Viciada, Silvinha. Viciada. Caçava culto, caçava igreja. Estava sempre lavando o banheiro da igreja, fazendo acontecendo. E um dia o Senhor desceu e falou, Eva, está na hora de você ser dentro de casa o que você é fora dela. Porque não tinha tempo se vir de lavar uma louça para minha mãe. Mas na igreja a Eva é uma bênção. Eu vou repetir o conselho de Paulo a Timóteo. Aquele que despreza os seus, e principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Querido, eu vou te dar um conselho que o Espírito me deu. Antes de pregar fora, prega dentro. Antes de servir fora, serve dentro. Antes de ser fora alguma coisa, seja dentro da tua casa. Porque o céu vai pedir conta pelos teus, aleluia. Eu falo isso por experiência própria. Meu pai já dorme no Senhor, morreu salvo, nós nos consertamos, eu louvo a Deus por isso, mas eu cresci num lar com um homem poliglota, que falava vários idiomas, que dava aula de hebraico, tinha várias igrejas no Japão, conhecido, tesoureiro da SEAD, tinha um nome, mas dentro de casa um agressor. E eu sei que eu não estou pregando para o teto aqui essa noite. Você vai dar conta a Deus do que você faz com a tua casa. Ei, o céu arranca máscaras. Pastor Samuel, passei o dia passando mal em casa, achei que eu não conseguiria chegar, porque eu sabia que Deus queria estreitar algumas coisas dessa terra, ei, mas o céu me deu graça para chegar e para dizer, coloca a tua casa em ordem. Deus não está encantado. Deus não está surpreso com os teus dons. Deus está querendo ter misericórdia da tua alma, para que naquele grande dia Ele não vire para você e fala, apartai-vos de mim, você que praticou a iniquidade. Vai tudo bem dentro da tua casa? Porque eu me lembro da minha infância, que para o pastor levantar alguém no ministério, visitava a casa. Parava a irmã Maria na porta da igreja e perguntava, como é que é o irmão Antônio? Se o pastor perguntar aos seus vizinhos quem é você, o que os seus vizinhos têm de falar de você? Qual é o barulho que sai de dentro da tua casa? É louvor ou é briga? E ele vai continuar dizendo no versículo 31, longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira e toda gritaria.
E ele vai dizer: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você não vai conseguir ter um casamento equilibrado se você não estiver disposto a perdoar. E o Senhor me falou também sobre conselhos diretos para pais e mães, mas eu quero começar a falar com os homens dessa casa, com todo respeito, com todo carinho. Irmãos, nós vivemos na nossa cultura brasileira e assembleana, uma cultura que a mulher é mulher de oração, que a mulher é a mulher que se posiciona, e aí a gente ouve louvores, que é a mulher que ora, a gente vai para congresso, a gente vai para conferência de oração, movimento com mulheres. Aí eu quero que você abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, e Paulo vai dizer: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele está dizendo de um amor sacrificial. E eu quero te perguntar: qual é o sacrifício que você faz pela sua esposa? E ele continua: para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Que a responsabilidade espiritual de um lar é do marido, pastor, não é da mulher. Porque ele precisa apresentar a esposa diante de Deus santificada e lavada pela palavra. Irmão, eu quero te perguntar: como vai a sua vida de oração? Quanto tempo você se apresenta diante de Deus de joelhos pela tua casa? Porque enquanto você deixa essa responsabilidade nos ombros da sua esposa, o diabo está entrando, saqueando, confundindo, sentando na tua mesa, dormindo na tua cama, enquanto você acha que a sua função apenas é trabalhar e providenciar o pão. Não, não, não. O céu está dizendo: você tem a responsabilidade de apresentá-la santificada a Deus pela palavra, pela palavra, pela palavra. A cultura é brasileira, é humana. O céu está dizendo: é tua responsabilidade orar. É tua responsabilidade virar e falar: Satanás na minha casa não. Eva, está na Bíblia? Está. Jairo, principal da sinagoga, homem rico, influente, de poder, mas quando percebe que o problema da sua casa, todo o seu nome, todo o seu poder, todos os seus status, não ia resolver o problema, Silvinha, ele se levanta e vai até Jesus para que Jesus cure a sua filha. Ou será que você é um instrumento de Satanás que vira para o seu filho e para a sua filha numa fase rebelde e fala: isso aí não vai dar em nada, isso aí só me dá peso? E Jairo está indo até Jesus falando: Jesus, eu tenho poder, eu tenho nome, eu tenho cargo, eu sou conhecido, mas eu vim aqui porque eu entendo que só o Senhor pode resolver o problema da minha casa. Eu tenho uma palavra de Deus para os homens dessa noite. Ei, se levante!
assentada ali, o Senhor me lembrou desse texto. Quando Ziclag é saqueada pelos inimigos, Davi chega com seus homens e vê a cidade totalmente saqueada. Aqueles homens vão chorar a ponto de perder as forças. E eles querem matar Davi, tamanho desespero. Mas a palavra vai dizer: porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Homens, o teu poder está em Deus, a tua força está em Deus. Se levante pela tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer te encontrar de volta no joelho na madrugada. Deus quer te encontrar de volta com o joelho no chão. Ei, se fortaleça no Senhor. Se fortaleça. Se levante, homem. Coloca aquele demônio para correr da tua casa hoje, porque o céu está te dando autoridade. Levanta a tua mão que o céu está te dando autoridade. Você é o cabeça, o sacerdote. O Senhor é contigo, varão valoroso. Você está matando a sua esposa. Ei, esse peso não é dela. Davi vai aconselhar Salomão. Vai dizer: Salomão, você precisa estar perto de Deus, porque enquanto você estiver perto de Deus, Ele vai estar perto de você. Salomão, você vai construir o templo assim. Salomão, esses são os conselhos de Salomão. Seja homem. Ei, seja homem. Eu estou falando na direção do Espírito, porque o céu está vendo lágrimas de mulheres aqui que não aguenta mais. Trabalha, chega em casa, liga a televisão até 3 horas da manhã. O céu está te encontrando aqui hoje, hein, homem? A Bíblia está dizendo que você tem a responsabilidade de santificar a sua esposa, purificando-a por meio da lavagem da água pela palavra. E como cumprir uma ordem de Deus se você não conhece a palavra? A tua casa é a tua responsabilidade espiritual. E aí só reclama, porque essa mulher é doida, porque essa mulher não sabe fazer nada, porque essa mulher é desequilibrada. É porque você está sendo mais um peso nas costas dela. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 18 diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal e entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Sabe o que Deus está dizendo para o povo de Israel? Ensine a lei do Senhor aos seus filhos. Quando for dormir, quando acordar, quando estiver andando pelo caminho, onde for, fazendo o que for, ensine os seus filhos os mandamentos do Senhor.
Ei, como vai o teu culto em casa? Como vai a tua devocional? Quando que você já parou para falar de quem é Jesus para os teus filhos? É uma geração com tantos recursos. Irmão, a Bíblia que você quiser, você tem. Abre o Google, o que você acha? Aí você pergunta para uma criança, quem foi Gideão? Não sei. A história de Abraão? Abraão, não sei. Pais, a maior herança que você vai deixar para o seu filho não é um dinheiro na conta. Não é apenas uma profissão, e isso é muito importante. E ele está dizendo, ensine os seus filhos, falando em vossa casa, andando pelo caminho, deitando, acordando, ensine, ensine, ensine. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, é tempo de despertar. Os jovens, adolescentes e crianças estão dentro da igreja e não se parecem com Jesus, porque você não reflete Jesus. Nós somos uma família de 7 irmãos lá em casa, longe do meu pai, porque não tinha mais como morar perto. Mas eu lembro da minha mãe na minha infância, irmã Maria. Domingo era dia de jejum, pastor Samuel. A Sara, minha irmã mais nova, tinha 3 anos, já sabia, ninguém passa na cozinha domingo de manhã. Todo mundo para a escola dominical em jejum. Vou te falar, ninguém morreu. A minha irmã Sara vai fazer 23 anos esse ano, é missionária, Silvinha. Está no Unici, em São Paulo, servindo na obra missionária. Nós crescemos com muitas dificuldades financeiras. Mas em todas as dificuldades, minha mãe ensinou, vai orar que Deus vem. Ora que Deus manda. Eu me lembro quando nós chegamos em Minas. Uma escassez terrível. Certa noite acabou tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Mãe, eu tinha 9 anos. O que a gente vai comer amanhã de manhã? Minha mãe reuniu os 7, dobra o joelho. Vamos orar. Quer o quê? Pede a Deus na cesta básica. Aquela oração de criança. Jesus, eu quero Nescau, pirulito, bala. Vamos dormir. 6:30 da manhã. Alguém tocando a campainha. Bom dia, é aqui que mora a irmã Maria, mãe daquele menino que vende docinho de coco, meu irmão Abraão. Irmã Maria, desculpa pela hora, mas eu senti de trazer uma cesta básica aqui na sua casa. O que tinha na cesta básica? Bala, biscoito, pirulito. Porque o céu ouve. Porque nós crescemos. Queria gás, vai orar. Quer sapato, vai orar. Quer roupa, vai orar. Vai orar. Eu me lembro com saudade da minha infância, triste, dolorosa, mas tinha Jesus nela. Porque uma analfabeta, minha mãe, que não sabe ler direito e nem escrever, mas era cheia do céu. O que você tem deixado de herança para os seus filhos? Irmãos, eu sinto um mover do Espírito nesse lugar. Em nome de Jesus, o céu está te falando, volte a orar a partir de hoje. Reúna os seus filhos e volte a orar.
Reúna a tua casa e não deixe o diabo roubar o que é teu, porque Deus vai te pedir conta. Espírito Santo. O homem é o sacerdote do lar. E sabe qual era a função do sacerdote? Representar Deus para o povo. Carregar a presença, ensinar as leis. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas também aconselho para as irmãs, abra sua Bíblia em Efésios, e eu já estou terminando. Irmão, o Senhor me fala que Ele está destronando o trono de Satanás de algumas casas aqui. Você vai voltar a ser crente a partir de hoje. A tua casa vai voltar a se parecer com Jesus. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Irmãs, a submissão não é uma imposição. Quando você entende que Deus te colocou aí para erguer esse homem, para erguer essa casa junto com esse homem, Ele está dizendo que a submissão como ao Senhor. Te pesa obedecer a Deus? Você está aqui obrigada por Deus. Ele está falando desse amor que você tem pelo Senhor, tenha também pelo seu marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A insubmissão começou no coração de Satanás. E o diabo quer fazer de você vítima dele, das suas próprias emoções. 1 Pedro, e eu termino nessa última referência. Capítulo 3. Versículo 3 e 4, que diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro, escrevendo para nós, estava dizendo: o que agrada a Deus é que você tenha um espírito manso e tranquilo. Enquanto você quiser ser o cabeça da sua casa, amada, você vai ter esse homem distante de você, porque a fronte dele é mais dura do que a sua, mas aquilo que a tua palavra não pode, o teu joelho pode. E Pedro está dizendo: ei, o que agrada a Deus é um espírito manso e tranquilo. E eu sempre digo que a Bíblia confirma a Bíblia. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Querida, nesse tempo de empoderamento feminino, você é o que Jesus diz que você é. Você pode apenas o que Jesus diz que você pode. Você tem o poder que Ele diz que você tem, e nada mais do que isso. Não tente tomar a última palavra que não é sua, porque nós somos reféns das nossas emoções, porque somos 100% emocional. Aprenda o seu lugar em Deus. Comece a aparecer com Jesus, que as coisas vão voltar para o lugar na sua casa, sem deixar o seu lugar de oração. Sem deixar o seu lugar de oração. Sabe por que Deus está falando com seu marido aqui hoje? Porque você orou por isso. Ah, Jesus. Eu me lembro no ápice da depressão que eu tive.
com um grau de loucura, muitas tentativas de suicídio, andando pela rua como uma mendiga. As pessoas viravam e falavam: Maria, interna porque não tem jeito. E a minha mãe dizia: mas Jesus falou para mim que a Eva vai ser uma pregadora do Evangelho. E eu decido ficar com aquilo que o céu me diz. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu tenho uma mãe que ora por mim. É por isso, Silvinha, quando eu tomei chumbinho, o chumbinho não fez efeito. A faca não cortou a terceira pele. Me joguei no mar e o mar não matou, porque alguém estava orando. Amada, você não vai ganhar essa batalha na sua casa falando, gritando, fazendo bico. É orando. É orando. Você pode se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus. Pastor Samuel, posso orar? Oh, Jesus. Será que você pode chegar perto aí do seu cônjuge, do seu filho? Nós vamos orar, mas eu gostaria que você olhasse nos olhos da sua esposa. Nos olhos do seu esposo. Com humildade no coração, você pode dizer: poxa, me perdoa. Você me desculpa pela minha falta de posicionamento. Você pode virar para o seu filho e para sua filha e falar: ei, eu te amo. Você é um presente de Deus. Eu sinto Jesus aqui entre nós. Ei, se você como eu teve a infelicidade de não ter um pai terreno presente, Paulo escrevendo aos Efésios disse que em amor nós fomos adotados como filhos. Você pertence a Jesus. Você pertence ao céu. Mas de mão dada aí com a sua família, você pode começar a orar pela tua casa. Marido, eu quero que você ore pela tua casa. Retome esse lugar de autoridade espiritual agora no nome de Jesus. Senhor, nós estamos em tua presença, constrangidos pelo teu amor, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, pela vida desta igreja, do nosso pastor que está entre nós. Eu tenho aprendido, Senhor, que o Senhor é um Pai responsável. E muito mais, Senhor, do que com o nosso exterior, o Senhor quer que nós vivamos uma novidade de vida. Obrigada pela tua presença. Senhor, eu quero te pedir, traga libertação com essa presença. Senhor, todo espírito de frieza nessa casa, adultério, pornografia, prostituição, impureza, a poder do teu sangue. Senhor, corações de filhos, ó Deus, feridos por palavras malditas. Senhor, transforma maldições em bênção. Repreende, Deus, as maldições que veio da primeira, da segunda, da quarta geração. Deus! Levanta o teu filho agora, Deus! Traga de volta um posicionamento espiritual. Senhor, ajuda a minha irmã. Tira essa mágoa do coração dessa irmã agora, Deus. Lava no teu sangue. Que haja perdão e que haja tua presença nessa casa. Porque a nossa igreja começa dentro da nossa casa, Senhor. Protege os teus filhos na rocha.
Esconde na rocha que é Cristo, em nome de Jesus. Abraça aí o teu cônjuge, a tua família, que Deus te abençoe. Faz de mim, Senhor, um santuário.